Eu sou Rebeca Braga. E eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Real. Estamos aqui de volta com um novo episódio para vocês. A gente hoje vai voltar no assunto da reabilitação, um pouco mais focada para a reabilitação neurológica. A ideia agora é que a gente trace uma linha de raciocínio mostrando quem são os personagens, quem são os profissionais que podem auxiliar nesse processo de reabilitação. E a gente tem muita alegria hoje de poder iniciar esses personagens, esses profissionais, falando um pouquinho mais sobre o papel da enfermagem. E estamos trazendo a super convidada, a Lígia, enfermeira. Muito obrigado pela presença, Lígia. É um prazer ter você aqui com a gente. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a enfermagem, o papel da enfermagem na reabilitação. Oi, gente, obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço muito estar aqui abrindo esse episódio falando dos grandes personagens aí da reabilitação, né? Começando com a enfermeira, olha só que destaque. Ótimo! Sou Lígia, eu tenho 15 anos de formada na área, tenho especialização em enfermagem e neurologia intensivista, né? Uma paixão minha. Trabalho atualmente no Hospital Albert Einstein, né? Uma longa estrada aí temos juntos já há quase 20 anos. E hoje, né, a minha paixão, eu vivo e respiro reabilitação aí há quase 8 anos, né? É onde eu tive o prazer de conhecer, né, Rebeca, Alexandre, e tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que é esse processo de reabilitação para o enfermeiro. Obrigada por você ter aceitado o convite, estou muito feliz que você está aqui. Foi um prazer trabalhar com você, é um prazer trabalhar com você e agora muito, muito feliz de você poder compartilhar com a gente esse papel da enfermagem. Li, eu acho que para a gente começar, o enfermeiro em si já é um profissional que a gente já sabe o que faz, é um enfermeiro hospitalar, em âmbito hospitalar. Então já é uma coisa mais tranquila da gente entender o cuidado da enfermagem. Mas quando a gente linka a enfermagem e a reabilitação, dá uma interrogação. O que será que o enfermeiro pode fazer a diferença na vida desses pacientes? Eu tive o prazer de trabalhar com enfermeiro de reabilitação na ACD, no Einstein, com a Lígia e com alguns outros enfermeiros também. E hoje, para mim, é muito claro esse papel. E por isso que eu fiz questão de começar, sim, com a enfermagem, porque é um papel que muitas vezes a gente não tem ideia da importância. Então, vamos começar falando um pouquinho dessa diferença do enfermeiro hospitalar para o enfermeiro de reabilitação. Qual seria esse papel? É engraçado quando a gente fala assim que a gente conhece tão pouco, mas a reabilitação em si, se a gente voltar lá nos primórdios em toda a história da enfermagem, quando a gente fala em Florence, em 1849, o ideal era cuidado e reabilitar. A gente, né? Lá na guerra a gente queria devolver a funcionalidade para essas pessoas, né? Naquele momento. E isso só realmente se fortaleceu, a gente vai falar de reabilitação em si, principalmente na enfermagem, isso aí agora mais atualmente pensando em 1950, né, onde a gente começa a estruturar reabilitação e centros de reabilitação. Então, o enfermeiro ele sempre esteve beira-leito para esse cuidado, para esse paciente mais agudo, onde a gente trata doença. Eu acho que é a grande diferença. A gente trata a situação, a causa da doença. Quando a gente fala em reabilitação, a gente fala do processo de continuidade, de devolver para esse paciente, para essa pessoa, a dignidade no dia a dia, voltando às suas atividades, né? Lógico que com muitos ajustes, com muitas mudanças, é uma fase diferente, mas eu acho que é esse o grande diferencial, esse olhar macro que você tem em todo o processo, desde a hora do momento onde acontece algo que limita o indivíduo às suas condições, né, físicas, às suas condições de vida, até a devolver esse indivíduo para a sociedade e garantir que ele seja inserido nesse contexto, né? Eu acho que o papel do enfermeiro de reabilitação ele é extremamente importante porque ele é o elo. Eu acho que quando a gente fala em equipe, né? Sim. Eu acho que você falou assim, né? Qual é a integração, né? Qual é o link? É o link, o enfermeiro de reabilitação é o link com toda a equipe multi, né? É ele que vai estar inserido desde o primeiro momento, desde ali no beira-leito, né? Na hora de um paciente muito grave, onde a gente nem enxerga que é possível reabilitar, é ele que vai ter esse olhar
E esse start de muitas vezes lembrar de todo o contexto e toda a equipe multi envolvida no processo e acioná-los no momento adequado, né? E lembrar todos os demais que precisamos pensar em reabilitação, precisamos devolver esse paciente para sua integralidade, né? Eu brinco que às vezes eu falo, o paciente está na UTI, será que o paciente precisa de reabilitação, né? É muito comum a gente pensar em reabilitação só quando ele realmente está ali no processo de alta. E agora, né? Está indo para casa, vamos acionar o centro de reabilitação e toda a equipe, a fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e todos mais. Mas, assim, esse processo vem muito antes, né? Em lembrar que esse paciente, eu preciso garantir que ele tenha qualidade de vida no pós-alta. Eu preciso garantir que ele não vai ter uma deformidade, né? Então, eu falo muito isso, né? Eu falo, precisa, gente? Precisa. A gente tem que ter esse olhar. Eu preciso pôr esse paciente de pé, né, Rebeca? Sim, né? sim. Eu falo, a gente esquece que o paciente está lá na cama por muito tempo, mas eu preciso colocá-lo de pé. E colocar esse paciente de pé depende de um trabalho multi que é lindo. Precisa de várias pessoas, né, com esse olhar para reabilitá-lo. É engraçado que antes a gente tinha a ideia de que se o paciente está na UTI, não, ele está instável, não é o momento de começar a reabilitação. A reabilitação já começou. Já começou, a gente precisa muito mudar, O né? olhar, esse olhar. O olhar antes era estabilidade, tratar a clínica do paciente. Sim. Agora não, agora a clínica é essa e eu começo a reabilitação agora. O que eu posso já prevenir? O que eu já posso intervir para ter a diferença? Isso faz muita diferença. Por isso que é importante o trabalho multi, né? Sim. Multidisciplinar, porque está todos se conversando, entendendo da demanda do paciente. Tem a parte clínica, que é super importante, mas tem as outras demandas que, se a gente começa precocemente a já mobilizar, a já fazer algumas atividades para o paciente, a evolução dele vai ser muito melhor, né? Com certeza, vai ser muito melhor. E por isso que a gente tem que ter esse olhar atento. Eu acho que é esse o papel do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro, ele busca e ele entende qual é o melhor momento de acionar as equipes e de garantir que esse trabalho, ele tenha uma continuidade, né? É lindo, você pode ter, né, um ótimo hospital, uma equipe maravilhosa, uma assistência com tempo adequado, com recursos, com tecnologia. Se você não garante continuidade dessa assistência, você perde todo o trabalho, né? Então, tudo que foi feito ali durante o processo, às vezes, de internação, na continuidade, nessa transição de cuidado, se isso não for muito bem amarrado, todas essas arestas, a gente vai perder um trabalho e na frente quem vai sofrer muito é o paciente, né? E não só o paciente, né? Os familiares que estão envolvidos nesse processo, que às vezes não foram preparados para esse contexto, né? Para essa nova condição de saúde e esse novo indivíduo que ele está levando para casa, né? Porque muitas vezes isso não é esperado, né? É difícil essa mudança, né? Né, se tenho alguém, né, um companheiro, um parceiro que vai totalmente diferente, e agora, né? Então, acho que isso é super importante. Por isso que a gente traz esses temas aqui para nossa conversa, que é importante. Existem vários centros de reabilitações, existem vários hospitais pequenos, hospitais maiores, que os profissionais, entendendo de cada área um pouquinho, faz muita diferença, porque às vezes é um hospital pequeno que tem poucos profissionais atuando, mas às vezes aquele olhar fala, puxa, se o TO tivesse aqui, se o físio, e aí ele consegue, mesmo que um hospital de pequeno porte ou com mais dificuldade, consegue agregar mais valor, consegue agregar mais reabilitação para aquele paciente. Então, trazer você aqui, dando essa já visão desde o início de reabilitação, e você mesmo colocando, já tendo essa visão multi do que faz um TO, do que faz a fono, do que faz a psicologia, consegue também falar, olha, eu acho que ele está precisando de psicologia, dá para vir alguém aqui avaliar? Isso já vai trazendo, movendo a reabilitação em toda a equipe, que é super importante. E tem esse olhar, assim, individualizado, né, customizado para a necessidade, né? Às vezes a gente esquece que a gente se preocupa tanto, como a gente falou, né, com doença, com clínica, em estabilizá-lo, e às vezes o paciente só precisa se comunicar de alguma forma, né? E qual é o olhar para isso? Quem é o melhor profissional, né, para ter essa visão
reabilitação e como auxiliar esse paciente nessa necessidade, né? Então, realmente é extremamente importante. Eu acho que nós somos essenciais, todos somos essenciais e sozinhos não fazemos nada, né? Com certeza. É isso mesmo. Pegando o gancho que ela está falando, eu me lembrei um pouco do que a Nath falou no episódio da perspectiva do familiar do paciente. Você falou um pouco da continuidade de cuidado. Então, quando esse paciente vai para casa, a gente precisa garantir também essa continuidade no sentido de continuar a reabilitação. Porque são tantas demandas quando chega que muitas vezes, a reabilitação acaba ficando um pouco de lado. A gente precisa primeiro organizar a vida, sobreviver, em casa, na nova rotina. E se a gente já deixa isso amarrado, o paciente já sabe o dia que ele volta para o centro de reabilitação, o paciente já tem essa perspectiva, porque a gente sabe que nem todos os pacientes têm a condição de já sair e ter uma alta com uma terapia agendada. Isso é fato, mas já tem a perspectiva de uma reabilitação. Sim, ele sai dessa alta hospitalar com esse plano de cuidado todo já pré-estabelecido. Então, ele sabe todas as terapias que ele vai fazer, as necessidades. E eu acho que muito importante é o trabalho de trabalhar essas metas terapêuticas com o paciente, né? Porque às vezes a gente se esquece. Então, a gente planeja, eu quero que o paciente vai caminhar, o paciente vai ficar de pé. Mas o que é importante para o paciente? Sim. Então, isso é extremamente, a gente já deixar isso muito claro no momento da alta e logo no início das terapias, porque fica mais fácil o processo de reabilitação e se torna mais palpável para o paciente, ele conseguir avaliar os pequenos ganhos, né? As pequenas metas diárias. Isso é extremamente importante. Era mais um comentário, assim, de entender essa importância dessa navegação. Eu tive a oportunidade essa semana de avaliar uma paciente que estava assim... Sabe aquela que senta a família, senta a filha, senta outra filha, e eu falei, vamos conversar. Tava assim, solto. Um caos. Um caos. E a sensação, pela fala delas, era isso, assim. Um caos. Você sabe que eu tenho muito esse cuidado, não só quando a gente recebe um paciente que, no caso, um lesado medular, por exemplo, que vai para casa com um cateterismo. E aí, muitas vezes, as famílias não têm estruturado um cuidador, né? Então, ela não tem, às vezes, a condição mesmo de ter um cuidador próximo, contratado, um profissional, vamos pensar assim, né? E aí, a família assume esse cuidado. E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente esquece disso, né? A gente tem que estar muito atento a esse sentimento, tudo isso que envolve também os familiares nessa continuidade, porque existe uma expectativa que ele vá para casa e que ele realize o procedimento, né? Uhum. E às vezes aquela pessoa não está pronta para isso, não está pronta. E é um trabalho assim que a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Para mostrar para eles que eles também são capazes de enfrentar aquele momento e que depende muito, o sucesso todo depende muito desse enfrentamento juntos. Eu acho que o segredo é juntos a família. E quando isso sai de uma forma clara para eles, né, com pré-estabelecido quais são as fases, o que a gente espera para cada um, quem são os profissionais que vão apoiá-los, né? Com metas e com planos e com programação de alta, isso fica mais fácil. Fica muito mais fácil, né? É possível, né? É difícil, mas é Mas possível, é né? possível. A gente fala em reabilitação, assim, hoje o enfermeiro de reabilitação ele faz várias coisas, né? Ele não está só dentro do centro de reabilitação, né? A gente já falou um pouquinho que o enfermeiro está desde lá do processo de internação, a gente tem hospitais hoje que tem centros de reabilitação dentro desse âmbito hospitalar, a gente tem clínicas de reabilitação e esse profissional, ele pode estar inserido em vários contextos, né? Ele pode estar dentro de um hospital, quando a gente pensa que é uma instituição com um centro de reabilitação, com um hospital de internação também, hospital de reabilitação, e também em clínicas, né? Então, esse cuidado do enfermeiro, ele vai desde esse olhar de planejamento do cuidado, planejamento de recursos, acessar as pessoas que são chaves para esse processo de reabilitação. Eu gosto de falar que a gente precisa e a gente não pode esquecer do papel do fisiatra nesse processo. O fisiatra, ele é o grande maestro da orquestra, é ele que vai nos dizer o que precisa ser feito e como precisa ser feito, né? E às vezes a gente esquece, né? Às vezes quando, né, a gente no dia a dia a gente sabe, né? Nosso de hospital, aí o fisiatra. Então o fisiatra precisa, ele deve estar presente nisso. E é o enfermeiro que vai organizar esse processo com o fisiatra e com os demais da equipe. Bom, Lígia, você já falou sobre
todo o processo da navegação do paciente, do que a enfermagem pode fazer sobre o cuidado, sobre a equipe multi. Agora, na prática mesmo, como que o enfermeiro de reabilitação atua? Quais são as atividades que ele faz? Entendi. O enfermeiro de reabilitação, ele tem uma atuação que vai desde a avaliação inicial, né? Então, assim, são os critérios de elegibilidade para esse paciente entrar num centro de reabilitação. Isso faz parte da atividade do enfermeiro, identificar as necessidades, né? E direcionar o cuidado. O enfermeiro de reabilitação, ele tem uma atividade muito ativa nos pacientes com disfunções vésico-intestinais, então desde o ensinar o autocuidado, né, no caso o autocateterismo, manobras para constipação, esvaziamento vesical, mas também... eu acho que é só importante a gente fazer um parêntese para explicar para quem está nos assistindo que algumas das lesões neurológicas, elas podem sim causar ao paciente uma dificuldade ou uma impossibilidade do paciente ir no banheiro sozinho, por exemplo, ou esvaziar a bexiga, ou esvaziar o intestino. E o grande aliado, quem tem o papel responsável por auxiliar o paciente nisso é a enfermagem. Então isso é eles que ensinam o paciente a fazer, é eles que ensinam o cuidador a fazer. E não adianta eu treinar a independência se a enfermeira não estiver comigo. Eu vou treinar a independência do paciente. Só que se a enfermagem não tiver ensinado o paciente como que faz, eu não sei aonde eu vou ter o meu ponto de atuação. Exatamente, é onde a gente entra, em ensinar e capacitar esses pacientes, e capacitar essas famílias a realizarem esses procedimentos e trazer para eles que é uma coisa simples e que é possível e que é necessário, né? E é o profissional de enfermagem que vai fazer esse treino e essa capacitação, né? No caso, a gente está falando aí, por exemplo, a Rebeca falou dos pacientes com dificuldade de esvaziar a bexiga ou intestino. Então, a gente vai treinar, fazer o treino de cateterismo, onde vai ensiná-los, esse paciente, a usar um dispositivo para esvaziar a bexiga, né? Manobras onde ele possa ter uma frequência, um hábito intestinal mais funcional, né? Trazendo qualidade para esse paciente. Outra área de atuação também é importante, o cuidado e a prevenção de lesões de pele, porque estamos falando em pacientes que muitas vezes estão em condições limitadas a cadeiras de rodas ou alguns dispositivos, e que a gente sabe que isso pode, de certa forma, se não tiver um cuidado adequado, uma prevenção, eles podem desenvolver lesões de pele. E aí entra novamente o enfermeiro fazendo essas orientações. E essas orientações não são só ao próprio paciente, essas orientações são principalmente a quem maneja e a quem proporciona o cuidado desse paciente, que é a família e aos cuidadores, né? Sim, isso para quem prescreve cadeira de rodas no processo de reabilitação é o terapeuta ocupacional. Então, outro ponto que a gente tem a enfermagem muito como aliado, porque o paciente com uma lesão de pele atrapalha com uma úlcera, escara, como era chamada antigamente, uma úlcera por pressão, tem vários nomes, é só para vocês entenderem do que a gente está falando. De forma mais grosseira, mas um paciente com uma lesão de pele atrapalha todo o processo de reabilitação. Então, a primeira ideia é prevenir. Se a gente tenta prevenir, a enfermagem está com a gente para trabalhar em cima da mudança de decúbito, trabalhar em cima das manobras de alívio de pressão para que esse paciente não tenha essa lesão. Se tiver a lesão, é a enfermagem que vai ajudar a gente a fechar. E quando a gente fala de lesão, às vezes a gente nem enxerga a importância disso, né? Porque além de mexer com toda a qualidade de vida do ser humano, muitos centros de reabilitação não aceitam pacientes com lesão de pele. E isso a gente tem que trabalhar lá atrás, até antes da alta, né? Para esse paciente, né? Em sensibilizá-lo, né? Porque às vezes esse paciente, ele encontra a vida, né? Na cadeira de roda, ele volta ativa, mas é muito importante sensibilizá-lo dessas mudanças de decúbito, desses alívios de pressão e que precisam ser feitas, né, ao longo do dia para que a gente evite que ele tenha uma complicação. O paciente que a gente trouxe, acho que foi o nosso 3º episódio, eu contei muito a história dele, do Rafa. Ele teve uma lesão de pele super importante e essa lesão de pele foi o que segurou ele a ir para o centro de reabilitação, foi o que impediu ele de ir para o centro de reabilitação durante bastante tempo, assim, até fechar, teve que passar com plástico para fechar. Então, por isso que a gente sempre tem esse discurso, lesão de pele a gente tenta sempre prevenir,
Porque é mais na hora uma que porta de infecção também, né? Com certeza, né? E emocionalmente deixa o paciente mais frágil, né? Porque ele se sente mais vulnerável, mais dependente do Exato. cuidado, né? Tira a autonomia desse ser, né? Então é super importante a gente prevenir, evitar isso. É um dos papéis do enfermeiro também de reabilitação, junto com toda a equipe multi, né? A gente trabalha juntos, né? Sim, Pensando em melhores dispositivos, pensando em ajustes, né? Que sejam feitos na dinâmica domiciliar, na dinâmica de atividade diária desse paciente, para que proporcione melhor um alívio e que ele não venha a desenvolver aí nenhum tipo de lesão de pele. Um ponto super importante que a gente discutiu com a doutora Cris, eu vou discutindo, gente, eu vou retomando os outros episódios mesmo, tá? Porque enquanto a gente vai conversando, como o assunto é o mesmo, vai vindo as ideias do que a gente falou nos episódios anteriores. E um ponto muito importante que a gente falou no episódio com a fisiatra foi a questão da importância da família. E a família, e quando o paciente tem a possibilidade de ter um cuidador muito bem orientado. E aí eu acho que eu queria da gente conseguir conversar um pouquinho ali de quando esse paciente tem um familiar ou um cuidador bem orientado, a chance dele ter uma complicação pós-alta depois que ele vai, quando a gente consegue treinar esse paciente ou esse familiar ou esse cuidador, a chance dele complicar e precisar reinternar ou ter alguma dificuldade no processo de reabilitação, você acha que faz diferença? Eu acho, faz diferença, com certeza. Uma família, um cuidador bem treinado, ele sai mais seguro para esse cuidado, né? Ele sai mais seguro e ele consegue aplicar em casa, né, principalmente dentro do ambiente domiciliar, tudo que foi orientado durante esse processo de internação, durante as sessões de reabilitação. Isso garante com que esse paciente chegue ao objetivo de uma forma mais leve, né, mais acolhida e mais segura. Deixa mais leve também, né, Li? É bem essa palavra, porque sair do hospital, voltar para casa já é um turbilhão de emoções. Então, quanto mais a gente puder minimizar, eu brinco que, eu já falei isso em episódios anteriores, que na alta eu digo, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar, vai ser difícil. Eu falo pro paciente. Eu falo que é igual quando a gente volta pra casa com um recém-nascido. E a gente volta com aquele pacotinho bonitinho, feliz, mas você não sabe o que você vai encontrar quando você sai do hospital, né? E é isso que acontece. Muitas vezes a gente chega em casa e agora? Lá eu tinha a enfermeira, lá eu tinha o terapeuta, o físio mobilizava, todos estavam lá e aí eu chego e eu descubro que às vezes minha casa não está bem adaptada, né? Que às vezes a cadeira de roda não passa dentro daquele ambiente, que eu não tenho os recursos às vezes para tirar esse paciente da cama, para eu fazer a transferência. E aí é isso que é importante, né? A gente lembrar que isso deve acontecer antes, né? Sim. E que precisa ser feito todas essas orientações antes do processo da alta. Seria um mundo ideal. Mas se não for, tudo bem, a gente tem que lembrar que quando a gente recebe esse paciente, entender toda a demanda holística dele, quais são as necessidades para você ajustando isso, sessão a sessão de reabilitação. Essa mensagem que você está passando é muito importante, porque o que a gente mais recebe das pessoas de mensagens, ou quando nós estamos conversando com pessoas que estão passando por um momento de algum familiar que está passando nesse processo, a primeira coisa que eles falam é: olha, não recebi orientação de ninguém. Tô perdido. E isso é muito importante. Então, você que é profissional da saúde, que está nesse processo de reabilitação, oriente os familiares, oriente seu paciente antes de qualquer procedimento, seja de alta, seja do que você for executar. E você, familiar que está assistindo também, não deixe de perguntar para os médicos, para toda a equipe, o que você deve fazer. Não fique com dúvida, porque é um mundo novo. É um mundo novo e essa mensagem é super importante. A gente tem que bater nessa tecla que quanto mais informação o paciente tiver, os familiares, melhor vai ser todo esse processo, mais confortável vai ser. Sim, eu digo que assim, a gente precisa lembrar que o processo de educação ele tem que acontecer no momento zero ali. No momento zero, porque senão quando a gente chega no momento da alta, a gente despeja tanta coisa, Exato. Tanto para esse paciente quanto para essa família, que isso tem estudos, eles não absorvem.
eles não vão absorver tudo. E aí a chance de fracasso é gigante. E às vezes também eles querem ir embora. Querem ir embora, querem ir para casa. Exatamente. Tanto tempo no hospital, Exato. agora ter a possibilidade de ir para casa, é aquela euforia. Euforia. Emoção. E às vezes nem treinou, né, Rebeca, como entra no carro pra ir embora. Ela tá falando isso porque ela sabe que eu que perturbava elas ali. Preciso descer com o paciente e tal pra transferir ele pro carro. Ela, exatamente. Vamos treinar pra entrar no carro. É isso, gente. O máximo. Eu sei que muito das coisas que a gente fala, a gente pode estar falando num contexto que nem todo mundo tem acesso. Mas eu já cheguei a fazer isso na ACD, de transferência para dentro do carro, de subir guia de calçada, descer guia de calçada. É isso, a gente precisa se antecipar, a gente precisa vivenciar isso junto com o nosso paciente. Se eu sei que esse paciente vai para casa, ele precisa primeiro entrar no carro. Porque até ele pode ir de ambulância, mas ele vai chegar em casa e daqui 2 dias ele pode querer ir na casa da filha, ele não consegue, ele fica preso dentro de casa porque não sabe transferir para o carro. Então, quanto mais a gente puder antecipar isso, treinar nesse ambiente protegido que é um ambiente hospitalar, melhor. Com certeza. E isso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Quantos chegam na porta do centro de reabilitação e não conseguem descer do carro? Né? E aí é onde você observa como, assim, houve às vezes oportunidade, muitas vezes, né, de ser aplicado isso enquanto ele estava dentro do hospital. Mas é extremamente importante. E isso faz todo o diferencial no processo de reabilitação desse paciente. E é isso, eu acho que só para fechar o meu raciocínio de que dentro do contexto de cada um, o que a mais eu posso oferecer para o meu paciente no lugar que eu trabalho, no contexto que eu estou inserido dentro da realidade do meu paciente, o que eu posso oferecer a mais para ele com esse olhar de equipe, esse olhar macro, não só o olhar de entrar, fazer a terapia e ir embora. Desculpa, pode falar, Marisa. Não, eu vou dar um exemplo. Eu já tive paciente que tomava banho e fazia todas as higienes na cama, porque ele não conseguia fazer a passagem para o banheiro. É uma pessoa mais humilde, o banheiro, a porta era muito estreita, nenhuma cadeira de banho entrava no banheiro. E ele teria condições de usar o vaso sozinho, até mesmo tomar um banho sozinho, de chuveirinho que seja, mas por falta de estrutura mesmo, dessa dinâmica, se perdeu, ficou um tempo até adaptar o banheiro, porque ele já estava em casa. Então imagina, você vai perder 2 semanas. Nossa, e você falando isso me puxou o gancho, assim, de quantas pessoas às vezes a gente tem, não só você falou de banheiro, e eu lembrei que, assim, muitas vezes esses pacientes não saem de casa, vida social zero. É reabilitação, casa. Por quê? Porque eles não conseguem vivenciar, às vezes, essa dinâmica fora desse ambiente. Então, pra gente, na enfermagem, a gente tem muito isso com treino de cateterismo, por exemplo. É um tabu você pensar que você tem que fazer sondagens com horários frequentes e como estruturar isso, né? E a gente precisa muito lembrar que esse paciente vai para o shopping, esse paciente vai para a faculdade, esse paciente vai trabalhar, e esse contexto, às vezes a gente acaba esquecendo, né, Rebeca? Sim, com certeza. Né? E muitas vezes tem horário, né? Tem. Então isso acaba mexendo na dinâmica mesmo, mas é possível. É possível, e é nosso papel contar para ele que é possível, que é preciso só um pouco de olhar, um pouco mais macro, de organização, né, de prioridades para que... Planejamento, né? O cateterismo, gente, eu acho que você consegue explicar melhor do que eu. O cateterismo é o que a gente chama de uma sondagem vesical. São pacientes que não conseguem, por algum motivo, ou eliminam parcialmente a urina, e aí a gente utiliza um dispositivo para acessar a bexiga para que a gente consiga eliminar a diurese. Então, são pacientes, numa grande maioria, a gente fala de lesado medular, mas tem outras doenças, pacientes às vezes com AVC, pacientes com doença mais senil, que tem alguma lesão, né, uma lesão, uma bexiga neurogênica, digamos assim, e aí por conta precisa desse apoio, desse recurso, né? E aí a gente volta de novo em planejamento, em treinamento, sim, porque é possível. Como? Treinando esse paciente no banheiro, muitas vezes do hospital, no banheiro social, né, para que ele possa executar e ele volte à vida, né? Isso dá autonomia, isso melhora a autoestima, isso devolve a vida a esses pacientes. E o nosso objetivo é esse, né? Com certeza. Né? Talvez uma vida mais adaptada, mas é vida, é isso. É vida, é lembrar que é vida. É vida. É vida, em outra condição, de outra forma, mas que é tão importante quanto e que merece ser vivida da melhor maneira, né? Da melhor maneira possível.
Muito é mais bom. leve. Exatamente. Muito bom, Li. Muito bom. Eu acho que não tinha como ser melhor. Você conseguiu sintetizar super bem, falar da enfermagem não só para o paciente, mas como dentro de uma equipe de reabilitação, do papel da enfermagem com o médico, do papel de fazer esse link. E eu acho que é muito difícil, se a gente não está nesse meio, no meio de centros de reabilitação, entender esse papel. Hoje, a enfermagem ajuda muito nesse processo, como a gente já falou hoje aqui nesse episódio, e contar com eles no processo de reabilitação faz toda a diferença. Eu quero te agradecer assim muito por você ter usado o seu tempo, vir aqui conversar um pouquinho sobre isso com a gente, porque eu acho que a ideia do canal é que a gente possa levar informação e esse é uma das maiores informações que a gente pode levar. O papel de vocês, o papel da equipe, o processo de reabilitação em si, como que funciona como uma engrenagem. Eu acho que você foi brilhante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rebeca, Alexandre, agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do nosso papel que a gente representa. Eu brinco que, assim, o ego inflama, mas, assim, enfermagem é o coração, não adianta. É a porta de entrada, sempre todos vão passar pela enfermagem e a gente vai garantir o recurso e o acesso para que tudo funcione nos bastidores, né? Então, assim, existe muito valor. Muito. E precisa ser reconhecido. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, Li. Obrigada. E para quem ficou até aqui, a gente gostaria de agradecer a todos pela audiência. E não esqueçam de curtir nossa página no Instagram, no YouTube. Então curtam, compartilhem esse vídeo, esses áudios, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e a gente continuar falando sobre reabilitação, né? Que a gente tanto gosta. É isso aí. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau.